Olá pessoas, tudo jóia? Ricardo Dornas aqui da Chácara Dornas Homestead. De novo, depois de um tempo aí sumido. Hoje eu vim pagar uma promessa, né? Nós fizemos o curso aí Segredo da Nutrição de Aves. O curso ainda está aberto para compra. E eu prometi para as pessoas uma revisão. Infelizmente eu tive Covid no final da aula, né? Um pouco depois ali. Não consegui gravar, não consegui fazer essa revisão. E agora aí tá acabando o ano, eu preciso quitar todas as dívidas para poder entrar em 2022 com o pé direito, sem dever nada para ninguém. Então, vou colocar aqui para vocês, não vai ser ao vivo, infelizmente. Internet que não tá boa, não tá confiável para fazer ao vivo, mas vai ser uma aula bem técnica, uma aula bem revisão e aberta para todos, tá? Quem já é aluno, quem se matricular agora, eu vou deixar o link aqui, caso vocês queiram se inscrever. Todas as aulas gravadas estão lá, tá? Mais de 5 horas de aula ao vivo, só que gravada, além aí de informações, PDFs e tal. Bacana? Então nós vamos falar um pouquinho agora sobre o segredo aí da nutrição das aves. Bom, eu vou colocar aqui no cantinho, ou talvez aqui embaixo, enfim, o conteúdo que foi falado na aula é algo muito extenso, é algo grande, é muitas coisas. A gente falou de tipos de ração para todas as fases inicial, reprodução, crescimento, postura, galo. Explicamos o que é macro, o que são, né, os macronutrientes, micronutrientes e como a gente utiliza isso para poder preparar a ração, falando de relação vitamina-mineral, vitamina-vitamina, enfim. Tratamos dos grãos, que são os principais, o porquê dos grãos, isso eu vou falar aqui nessa aula de revisão. Como a gente pode substituir economicamente, tá? A gente fala muito de substituição do milho, mas substituir pelo sorgo faz diferença, tá? O preço é muito parecido, não, enfim, não vai fazer tanta diferença assim. Formulação de ração, falamos aí das deficiências nutricionais também, quando é que a ave, né, ela está com, sei lá, falta de alguma vitamina ou falta de algum mineral. Então a gente falou isso bem nas nossas aulas, enfim, probióticos, enzimas e tal. É uma aula de revisão hoje, então é claro que a gente não vai falar de tudo, mas nós vamos falar bastante coisa mesmo, tá? E antes então da gente começar a nossa aula, já falando aí, né, que é a aula de pagar promessa para a gente entrar em 2022 com o pé direito, 2022 vai ter muita novidade, tá? Muita novidade mesmo. No Instagram eu vou subir um vídeo também explicando o nosso novo projeto, que eu chamei de Ovo ao Ovo. A gente vai entender porquê do ovo ao ovo, tá legal? E vamos fazer aí um mega curso de genética, tá? Esse curso ele está previsto para o primeiro semestre, provavelmente abril ou maio, não gravei todas as aulas, estou ainda trabalhando nisso, mas abril ou maio a gente vai ter esse curso aí para 2022. E para que esse curso possa chegar a várias pessoas, para que o projeto, para que esse vídeo, a partir de agora, a partir desse vídeo, eu vou pedir para você dar aquele like, eu vou pedir para você se inscrever, eu vou pedir para você compartilhar. Eu sei que é chato, mas às vezes a gente está tão entretido no vídeo que esquece. Tá? Eu perguntei para algumas pessoas, Ricardo, nem dei like, não, só assisti o vídeo e pronto. Isso ajuda muito o canal. 2022 eu vou trazer um foco ainda maior para o canal, tá? Tanto o canal aqui no YouTube quanto o Instagram. Então eu vou precisar dessa força, tá? É uma troca que a gente faz, eu estudo, trago aqui o conhecimento, 100% gratuito, e aí você dá aquele like, você faz aí um comentário e tal. Ok? Tamo junto nessa? Fechado. Então, bora aqui para nutrição. Primeiro ponto, a gente tem que entender qual é a importância da nutrição. Não é simplesmente jogar um milho para uma galinha, sei lá, um capim para uma vaca. A gente precisa entender que estamos em um negócio, tá, financeiro, e para que esse negócio ele tenha uma maior rentabilidade, eu preciso ter uma melhor relação de troca entre o dinheiro que eu coloco em comida, tá? E a produção que essa ave me dá. Não é só comprar uma ração cara. Então eu vou gastar muito com ração, ou eu vou economizar bastante para ter mais lucro. Não. A gente precisa fornecer os mínimos nutrientes que essa ave precisa. Eu foco em galinha, tá? O curso é de galinha, mas qualquer animal, inclusive nós. Então eu preciso fornecer aí os mínimos nutrientes que essa ave precisa para que ela dê o resultado. E esses nutrientes têm que ser aí de uma fonte, claro, mais barata, uma fonte mais econômica, ok? Então isso é importante a gente ter
a nossa produção, então o custo. E claro, eu quero um produto de qualidade. Então, se é uma ave ornamental, eu quero que ela tenha ali, que ela expresse todo o padrão. Se for uma ave de produção, eu quero os ovos de qualidade, eu quero a carne de qualidade. Então não adianta eu economizar, ter ganho financeiro, mas aí na hora de entregar meu produto, o cliente olha e fala, não foi por isso que eu paguei e eu não quero pagar. Tá legal? Então, tá aí a importância, dinheiro e qualidade. Para a gente entender um pouquinho, eu vou explicar de novo essa história, acho que eu já expliquei umas 10 vezes, mas vou ser bem resumido. Por que cada fase a ave precisa de um tipo de nutriente? Quando a gente volta lá no galos-galos, né, que é o galos-galos doméstico, né, a uma das espécies que deu origem à nossa galinha doméstica, pelo menos duas foram as espécies. Quando a gente volta, a gente vê um ciclo muito claro, do inverno para a primavera. Essa ave ela inicia a produção, então vai ter os pintinhos, e aí o que a gente tem na primavera? Muitos insetos e tal, então o pintinho precisa de um nível proteico maior. Quando nós vamos aí da primavera para o verão, reduz um pouco a quantidade de insetos, mas nós temos o que? Nós temos frutos maduros. Então aquela ave que está em crescimento, ela deixa de necessitar tanta proteína e passa a requerer maior energia para que ela possa aí exercer suas funções de crescimento, produção de músculo, enfim. Do verão para o outono, essa ave já está madura, ela já cresceu, ela já desenvolveu. Então agora o que ela precisa fazer? Ela precisa de uma troca de pena para que ela entre na produção que é de novo inverno e primavera. Então ela já não precisa mais nem de tanta proteína, nem de tanta energia. Ela precisa mais ficar quietinha, comer um pouco aí do que tiver à disposição. A necessidade nutricional dela é baixa. Às vezes precisa mais de minerais e tal, para que ela tenha essa muda, vire uma ave adulta. Se a ave adulta ela só vai mudar e aí inicia-se um novo ciclo de produção. Então a gente precisa fornecer isso para as nossas aves. Tá? O que acontece é que a gente não vai esperar um ano para essa galinha, para esse galo reproduzir. A gente acelerou o processo. Nós mudamos as estações do ano. A gente choca toda semana. Então a gente precisa fornecer isso conforme a época da galinha, tá? A fase da galinha, a fase da ave inicial, crescimento, enfim. Então a gente vai fornecer esses nutrientes conforme o ciclo de vida da ave, não mais conforme o ciclo das estações do ano e tal. Então a gente tem que ter isso bastante claro na nossa mente para a gente fornecer certinho, legal? Como a gente não conseguia, né? Vou pensar aqui na avicultura industrial, início da avicultura industrial. A gente não consegue armazenar inseto, frutas e tal, fica muito complicado. O que nós fizemos? Armazenamos grãos. Então a gente usa os grãos para fazer ração. E aí a soja e milho são os dois melhores, função de alta produtividade, alta facilidade de compra, mas a gente tem N outros grãos aí para utilizar. O trigo, ele é um grão caro, porque é alimentação humana, mas o farelo já dá para ser utilizado. O arroz, mesma coisa, o arroz é caro, mas o farelo de arroz dá para ser utilizado. Aí entra sorgo para substituir o milho, enfim, diversos outros grãos. Tá? Na avicultura alternativa, até de escala mediana, a gente consegue substituir novamente por outras coisas. Aí a mandioca é a rainha da vez nessa substituição. Tá? Vamos falar disso depois. Então, o que a gente tem que ter em mente? O pintinho de corte, ele tem uma alta demanda por alimento. Por quê? Ele é mega precoce. Ele tem que estar pronto para ser abatido logo. O caipira, ideal é que ele seja batido de 120 a 150 dias. Aquele caipira de 180, 210 dias, ele não é tão econômico, né? Então a gente precisa antecipar isso, onde tem essa alta demanda por alimento. Tem uma boa capacidade digestiva, as raças que são utilizadas, ela tem uma boa conversão alimentar, então isso facilita muito, ok? E bem na fase inicial, tem-se alguma semelhança inicial, corte, dupla aptidão, mas o corte ele precisa receber essa alta carga de alimento, quantidade, volume, tá muito mais do que qualidade. É claro que qualidade é importante, mas ele precisa mais de volume para poder crescer. Quando ele está crescendo aí, de novo, precisa de uma alta demanda de energia. Então, primeiro mês, 30 dias, proteína lá em cima, 24%, 22%. Passou aí dos 30 dias, pode cair para 18%, 20% de proteína, já deixa de ser não tão importante, mas precisa de energia. Tá? A proteína, nesse caso, ela é importante para fornecimento dos aminoácidos, sempre é assim, mas ele precisa de alguns aminoácidos.
só que precisa de mais energia. A ave está crescendo, ela está se movimentando, então ela precisa dessa energia. A capacidade de digestão reduz um pouco, então nada de ficar gastando dinheiro com alimentação muito cara, muito nobre, né? Mas a gente precisa fornecer aí um alimento aí com mínimo aí de 3.000 calorias, 2.900 calorias, e uma digestibilidade boa para que essa ave consiga retirar os ingredientes. Tá? E aí, quando chega a terminação na ave de corte, o que é terminação? Quando ela já cresceu, a estrutura, o esqueleto dela já parou de desenvolver, tá? Ela precisa agora fazer o quê? Precisa produzir músculo. E esse produzir músculo, ganhar peso, antigamente a gente chamava engorda, né? Engorda não é tecnicamente o melhor nome, terminação é melhor, mas a ave precisa o quê? Ela precisa preencher esses ossos com músculo. E aí a gente vai fornecer uma ração com ainda mais energia, tá? Proteína lá embaixo, 15% de proteína, até menos, não tem tanta importância a proteína aí. E dependendo da atividade, tá? Dependendo do meu ciclo, eu vou fornecer aí mais capins ou até mais milho, porque não tem tanta necessidade de proteína, certo? A conversão alimentar é péssima, péssima, então não adianta eu querer colocar um alimento muito nobre, ele não vai transformar em carne. Então coloca o alimento aí mais barato. Se for uma ave de corte, ok, acabou, abatemos, está tudo resolvido. Se for uma ave de postura, nessa idade de terminação, a partir da 16ª semana ou 18ª semana, claro, vai depender muito da genética, a gente precisa entrar aí com uma ração que a gente chama de pré-inicial. É uma ração que vai ter aí mais ou menos 15, 16% de proteína, tá? Só que ela tem já uma quantidade de cálcio maior. Por quê? A ave, no geral, o lote ainda não está botando. Tá? A gente chama de postura a partir de 5% de postura, então antes de 5% está botando, mas já começa a acumular um pouco de cálcio, a galinha, a franga, né? Ela já começa aí a necessitar dessa quantidade maior e algumas já estão em postura. Na prática, o que a gente faz? A partir da 16ª semana, a gente pega metade de ração de crescimento de boa qualidade, metade da ração de postura que a gente está dando para as nossas aves, mistura e fornece. Então a gente consegue fornecer aí proteína, energia e cálcio para essa ave. Bacana? Então a gente supre essa franga aí e ela começa a postura, tudo certo. Iniciou a postura, passou de 5% de postura, já deixou de ser franga, virou a galinha. A galinha ela não precisa de tanta proteína e essa questão da proteína tem assim uma... é que eu falo? Tem correntes, né? Tem gente que puxa para um lado, puxa para o outro, tem algumas rações com 17% de proteína. Não é necessário, tá? A galinha caipira, mesmo essas Embrapas, Isabral nem é caipira, mas enfim, GLK e tal, não precisa dessa quantidade de proteína. A minha ração no chute, ela tem 13% de proteína. Por quê? Eu uso uma ração industrial, né, comercial, e forneço milho fermentado para ela. Então eu abaixo o nível proteico da ração. Postura boa, estou com a postura média de 60% a 65%. Meu lote é misto, então eu tenho frangas em misto de postura, galinha lá pedindo para ser abatida. Então a gente tem essa mescla aqui e funciona muito bem. Tá? Um nível maior de proteína não aumenta a postura, aumenta o tamanho dos ovos. Okay? Então, dependendo da sua clientela, aí ok, faz sentido porque aumenta o tamanho dos ovos. Tá legal? Questão de energia, é isso que limita o consumo. A gente fala muito de 100 gramas, 120 gramas por ave, mas depende da energia da ração. Uma ração com mais energia, vou colocar aqui 3 3.000 quilocalories, ela vai comer menos. Tá? Uma ração com 2.500, ela vai comer mais, porque ela precisa suprir essa energia. Se a ração é pobre em energia, ela vai pegar a proteína e transformar em ração. Então, cuidado aí com esse nosso gasto aí, às vezes fazer uma ração muito cara, que a proteína é o ingrediente mais caro. A questão da reprodutora é muito semelhante à postura, tá? Só que aí sim ela precisa de um pouco mais de proteína de alta qualidade. Não adianta fazer farinha de pena, tem que ser farinha de soja, farinha de carne e ossos, porque ela vai gerar um embrião. Então esse embrião precisa de todos os aminoácidos essenciais. Então a gente aumenta um pouquinho, coloca um pouco mais de energia, porque geralmente é uma ave mais pesada, é uma ave que se movimenta mais. Então essa energia vai suprir, tá legal? 16% de proteína, ok, tem uma fórmula que é mais complicada, no curso eu expliquei melhor,
mas se você colocar 16% de proteína e, sei lá, 2.800 de energia, tá boa a ração. Legal? Falando bem a grosso modo. A questão do reprodutor, ela é interessante. Primeiro porque ele tem uma necessidade nutricional totalmente diferente da galinha. Só que às vezes eu não consigo separar essa ração. Então eu acabo colocando o mesmo coxo. Então se você não consegue, relaxa. Tá? Aquilo que não tem remédio, remediado está. Então deixa ela comer, o animal vai ficar mais pesado e a gente aumenta a velocidade de troca do galo. Só isso. Se você consegue, você pode baixar aí a proteína para 12%, 11%. Às vezes milho com núcleo já é suficiente. Milho tem 9,5%, 10%, enfim. E você vai fornecer 80% da necessidade nutricional dele, tá? Sempre a gente multiplica o peso da ave por 0,055 e a gente tem uma média, bem grosseira, mas é uma média da necessidade de volume, de comida, tá? E aí a gente fornece 80% para manter os galos mais leves e aí cobrir melhor as galinhas. Quanto menos proteína, melhor os espermatozoides, melhor a fertilidade, tá? Então se você conseguir, vai nessa aí que vai dar muito certo. Bacana? Vou fazer uma pausa aqui rapidão para explicar aqui melhor o do ovo ao ovo. Como é que surgiu esse projeto? Eu pensando aqui no que eu vou fazer no ano 2022, como é que eu poderia fazer vídeos que de fato ensinam. Vocês sabem que o meu canal não tem vídeo para mostrar um pintinho que nasce, não tem vídeo para mostrar a galinha que completou 10 anos. É realmente um canal focado em educação avícola. Eu falo um pouco de porco e outros animais, mas o foco é ave. E aí eu pensei, cara, como é que eu posso fazer isso? Como é que eu posso montar uma sequência de vídeos que seria altamente didático e a pessoa pode aprender? Aí me deu a ideia o seguinte, vou colocar um lote de ovos na chocadeira. Toda semana eu faço um vídeo explicando aquele momento, tá, da ave. Então eu chamei de do ovo ao ovo, por quê? Eu vou pegar aquele ovo, tá, que foi botado, eu vou explicar o ninho, vou explicar a matriz, reprodutor e tal. Coloco o ninho, o ovo na chocadeira, vou explicar tempo de espera, vou explicar temperatura, umidade, ovoscopia, quando nasce, temperatura do pintinho, do ambiente para o pintinho, qual a ração ideal. Então eu vou fazendo isso toda semana. É claro que vai ter semanas que eu não vou conseguir fazer vídeo, tá? Sou consultor do Sebrae, minha fonte de renda é o Sebrae, então às vezes aperta. Mas eu vou tentar fazer alguma coisa toda semana, nem que seja um story, um áudio, um podcast, não sei, tá? Então esse é o projeto. Então eu vou pegar o ovo, a pintinha, a franguinha, a galinha novamente, que vai botar esse ovo. Então provavelmente, se a gente considerar aí que eu vou começar a fazer isso antes da postura, e até a postura dessa pintinha que vai nascer, da franguinha, eu vou demorar cerca de 6 meses. Então a gente vai ter bastante coisa para fazer. Então mais um motivo, se você não é inscrito, se inscreva, porque aqui no YouTube, que final de janeiro já começa a soltar os vídeos. Bacana? Então vai ser um projeto legal e eu espero que vocês estejam conosco aí. E se vocês quiserem participar de forma mais ativa, já me diga aí, deixa nos comentários. Qual é a fase, ou qual é o momento, ou qual é a maior dúvida que vocês têm, porque daí na hora de filmar eu dou esse foco. Show? Voltando aqui para a nossa revisão aos nutrientes. Quando a gente vai fornecer ração, a gente coloca milho, a gente coloca soja, mas a gente não pensa nos ingredientes, a gente pensa nos nutrientes. Então, nutriente é a molécula, né, o grupo aí é a associação, né, de carboidratos, nitrogênio, oxigênio e hidrogênio, que formam os compostos orgânicos, né? Então, essa mistura de carboidrato, de nitrogênio, de hidrogênio, oxigênio, vão criar proteínas, vão criar vitaminas, os carboidratos e tal, menos os minerais. Tá? Mineral não é orgânico. Então, essa mistura mais os minerais é que vão fornecer tudo que a ave precisa, tudo que nós precisamos, tudo que todos os animais precisam para que eles cresçam felizes e contentes. Tá? Então, a gente precisa entender qual a necessidade nutricional dessa ave e aí eu vou fornecer a ração. Então, quando a gente olha a pirâmide, né, a pirâmide das necessidades, a pirâmide do que a ave precisa, a gente vai ter na parte maior, na base da pirâmide, o que a gente chama de macronutrientes. Macro não é porque é grande, é porque é muito. E na cima, os micronutrientes. Micro não é porque é pequeno, é porque é pouco. Tá? Então, a gente tem aí carboidratos, proteínas e lipídios, né, gorduras como macro, vitaminas e minerais como micro. A gente coloca os aminoácidos como micro também, mas é só tipo assim, ó, fica ligado que precisa, porque aminoácido é constituinte da proteína.
Então a gente não fornece exatamente aminoácidos, a não ser no núcleo. A gente fornece uma boa fonte de proteína que contém aminoácidos. Show? Então essa pirâmide, ela vai aí me guiar para a produção da ração. Quando a gente formula essa ração, aí sim a gente trabalha com os ingredientes. Tá? Basicamente, como eu já falei, a gente tem soja e milho. Tá? Soja e milho, eles são aqueles ingredientes mais fáceis. Você vai em qualquer loja agropecuária, você compra. Tá? Soja, farelo de soja e milho, grão. Mas a gente tem uma infinidade de outros nutrientes. Tá? Então eu vou colocar aqui uma tabela, não sei se ela vai aparecer do lado, se vai me cobrir todinho. A ave precisa muito, tá? Milho, farinha de soja, farinha de carne. Isso aqui é o que ela precisa, é ingrediente nobre, é ingrediente que fornece aminoácidos, fornece energia, isso é suficiente. Não tem, tá caro, o momento não tá legal, a gente entra com trigo, arroz, sorgo, o DDG que tá ficando famoso, né? Que é aquele resíduo de produção do álcool de milho, ficando famoso porque tá fácil de achar. Também faz uma boa ração, tá? Não são ingredientes tão nobres, a gente tem que tomar cuidado aí com os micros. Se eu uso núcleo, ok, tá tranquilo. Se eu uso núcleo, assim, é 5% que manda, eu coloco 5% e pronto, tá tranquilo, senão eu preciso fazer ajuste. E lá na ponta, aquilo que é bem menos nobre, mais complicado, a gente tem girassol, milheto, alguns óleos e melaços. Por que é menos nobre? Por exemplo, girassol é fantástico, só que tem muita fibra, muita lignina. Então a ave não vai digerir tudo e tal, acaba pesando na ração e tal. Então dá para usar, a gente tem limitação, mas dá para usar bem. Se está caro, eu vou para os ingredientes alternativos. Essa é a grande sacada de eu entender de ração, de eu entender de nutrição, porque eu consigo substituir sem medo. Talvez a maior, na área de nutrição, né? A maior pergunta que eu ouço é assim, eu posso substituir o milho pelo quê? Basicamente pelo sorgo, ponto. Agora, parte do milho eu posso substituir, sei lá, por uma farinha de mandioca, raiz, tá? Uma mistura da rama e da mandioca, ok e tal. Mas substituir, pensando assim na ração, a ração tem 60% de milho. Esse 60% o que eu faço? Geralmente nada. Agora eu posso refazer a ração. Então eu pego uma nova fórmula de ração, aí eu coloco tudo. E as batatas, a mandioca é muito boa, tá? Mas as batatas, principalmente a batata doce, ela é fantástica. Primeiro pela facilidade de produção. Segundo pela alta digestibilidade que ela tem. E terceiro porque eu aproveito a raiz e a rama. Então isso é muito bom. Então eu posso plantar e cortar a rama e jogando para as galinhas, ótimo, fantástico. Chegou a época da colheita, eu corto a batata e dou para as galinhas. Então essas raízes são muito boas, tá? Alguns tubérculos também. E a abóbora. A abóbora não está debaixo da terra, mas ela entra aí no mesmo grupo das batatas e da mandioca. A abóbora também é muito boa. A folha a galinha come, mas não é uma folha tão nutritiva. Agora a abóbora tá? Principalmente a semente, tá? Então pode dar. A gente tem aí a questão das lêminas, né? A lentilha d'água, que são aquelas pequenas plantinhas flutuantes, muito boa, muito rica em proteína de alta digestibilidade. E os insetos e anelídeos também, que vão entrar aí na ração, substituindo núcleo, substituindo a parte proteica. Eu não falei no curso, tá? A gente pode depois bater um papo. A gente consegue reduzir a quantidade de núcleo da ração, principalmente para crescimento, se a gente usa farinha de minhoca. Então vamos jogar um número aqui, tá? Se a gente faz uma ração com 5% de farinha de minhoca, lá fornecendo a proteína, só isso, no conjunto. Eu consigo passar de 5% para 4% de núcleo, porque ela tem uma alta quantidade de aminoácidos essenciais, ela tem muito mineral, então realmente a minhoca é muito boa. Então se eu estou dando minhoca, ótimo, tá? Eu vou economizar. E agora a minhoca ela tem um problema, ela é portadora, né? Não é portadora, ela, fugiu o nome agora, ela participa do ciclo de vermes, tá? Então ela é intermediário do ciclo do verme. Então se eu estou produzindo a minhoca no esterco de galinha, eu vou ter que autoclavar, cozinhar na panela de pressão. Tá? Agora se eu estou produzindo a minhoca no esterco, sei lá, de porco, perfeito. Pego e já dou para galinha sem problema nenhum. Ok? E aí aqui na aula da revisão a gente não vai fazer de fato os cálculos, como é que monta uma ração, mas o importante é o quê? Uma quantidade
de batata, com a quantidade de milho, a quantidade de rama de batata, milheto, enfim, eu consigo produzir uma ração que vai fazer com que as aves fiquem extremamente fortes, sadias e produtivas, tá? Então, o cálculo, ele não é complexo, não é mesmo. Tá? Ele é fácil. Tem programas gratuitos que fazem isso. É claro que eu preciso saber, porque senão ele fala para colocar 10% lá de farelo de algodão e aí eu acabo pigmentando minha gema de verde. Então eu preciso, claro, ter conhecimento, mas é extremamente fácil. Eu preciso fornecer proteínas, eu preciso fornecer energia e eu preciso fornecer micronutrientes e aí resolve todo o meu problema, tá? Então aqui tem uma formulazinha que eu fiz no curso, eu vou colocar o slide aqui, mostrando como é que eu calculo, por exemplo, a proteína de uma ração. Uma ração com 26% de soja, 69% de milho, 5% de lucro. A soja tem 46% de proteína, o milho 9%, e aí eu chego na quantidade de proteína dessa ração, que no cálculo deu 18,17, está na margem de erro 18% de proteína. Tá? Se você quer de fato aprender, faça o curso. Foram aulas ao vivo, estão gravadas, você não perde nada. Tá? Cada aula com mais de 1 hora. Vai ter lá uma revisãozinha, né, o exercício e tal. E na dúvida me chama. Bacana? Acho que vale muito a pena. E também na ração, vou colocar o slide aqui só para mostrar para vocês uma simulação. Então eu peguei aqui uma determinada produção e uma ave com 2,2 kg, certamente aí uma fêmea de postura, que come 121 gramas de ração por dia. Então eu tenho uma situação que eu dou essa ração para ela, tá? 100%, 121 gramas de ração. E uma outra situação eu vou analisar como é que eu substituo. Então eu vou dar 80 gramas de ração mais uma parte alternativa, né? Uma parte produzida na propriedade que eu não sei a quantidade. Então aqui eu mostro, ó, vai precisar de 41 gramas de uma ração de 18% de proteína, eu preciso fornecer 7,4% de proteína. O exemplo é só focado na proteína, não é focado na energia. Eu preciso tomar cuidado com isso, tá joia? Então, como substituto alternativo, eu vou fornecer rama de batata mais a mandioca, tá? Mais rama de mandioca. Então, eu tenho aí 30 gramas de matéria seca, que é o que eu preciso fornecer. Para eu pegar a matéria natural e passar para a matéria seca, multiplica por 3, tá? Então é 30 gramas, vou precisar de 90 gramas. Qual cuidado? Um volume muito grande, a galinha não tem espaço. Essa quantidade ela come, tá? A galinha come, principalmente se eu criei ela solta, se ela comeu capim, se eu dei esse passo para ela no período de crescimento. Então, uma série de vantagens para você aumentar a quantidade de fibra da franga, tá? Ela melhora a digestibilidade, ela melhora o desempenho dela, produz mais anticorpos, enfim, os ganhos são muitos. E aí ela consegue, uma ave de 2,2 kg, consegue sim consumir em torno aí de 170 gramas de comida, tá? Sólido. E é úmido, então ela vai comer mesmo, tá? Aumenta a taxa de passagem, mas sem prejudicar a absorção desses nutrientes. Então eu fornecendo aí em torno de 90 gramas de rama, tá? Mais 80 gramas de ração, eu supri as necessidades nutricionais dessa galinha, tá? Alguns cuidados sempre, a questão da energia, a questão do cálcio que a gente não colocou aqui, a gente precisa analisar, lá no curso a gente falou com mais detalhes, mas a gente consegue substituir. Substituir 100%? Não sei, meio complicado. O Rodrigo Neves tem um vídeo bem bacana de um senhor que cria galinha totalmente solta, tal, dá ali uma coisinha para ela. Ok, a produtividade vai cair muito. O que conta é o quê? O dinheiro que eu gastei e o dinheiro que entrou. Deu certo, fechou. Tá? E aí, alguns cuidados, tá? Pra gente já ir finalizando aqui. Ingredientes proibidos, o pessoal fala muito do abacate. Eu já criei galinha debaixo de abacateiro. Não vi comendo, também não vi morrendo, acho que não tem problema nenhum, é muito mito. É igual a história da manga, né? Manga transmite bolba, é o que eu já ouvi falar disso. Coincide que a manga é na época das chuvas, mosquito é na época das chuvas, e aí mosquito transmite bolba na época das chuvas. Não tem nada a ver com manga, tá certo? O abacate eu tenho lá minhas dúvidas, eu fiz uma pesquisazinha rápida, eu vi muita coisa para pássaros, tá? Principalmente psitacídeos. De repente alguém copiou e colou sem fazer aí o devido ajuste. Então o abacate eu não sei, não compro essa ideia, mas a gente tem problema com cafezinho, a gente tem problema com comigo ninguém pode. Então essas plantas sim a gente tem que tomar cuidado. Tá? Geralmente planta ornamental,
principalmente com a folha verde e tal, a gente tem que tomar cuidado com ela. Por exemplo, aqui eu planto acho que é taboa, fugiu o nome, acho que é taboa mesmo, para dar arranho. E eu tenho o inhame. O inhame você não pode dar folha. Daí sim, tem muito tanino, vai dar problema, igual a mandioca brava. Tá? Então aqui para a gente finalizar, o último slide, a questão do clima. Tá? Se o clima está frio, eu preciso fornecer mais alimento, a ave vai gastar mais em volume, tá? Ela vai gastar mais energia, então ela precisa desse volume. Se o clima está quente, ela vai comer menos, então eu preciso aumentar a energia dessa ração. Ricardo, eu compro a ração pronta, problema não, compra melaça em pó e mistura ali rapidinho, você vai conseguir suprir essa quantidade energética, porque no calor ninguém come, nem a gente come. Estou aqui torrando, acho que está 40 graus aqui. Na época da chuva, as galinhas têm um menor consumo de pastagem à vontade, né? Porque elas ficam mais no galinheiro, principalmente. Nós pegamos aqui em Goiás 15 dias, meu Deus, eu achei que eu fosse virar sapo. Tanta água que teve. Então as galinhas não saem do galinheiro, saem muito pouco. Então reduz a quantidade de pastagem. Se for dentro do meu programa alimentar, eu preciso cortar, colocar dentro do galinheiro, aumentar a ração, então, enfim. Tá? Então a gente precisa analisar isso sempre aquela dica final, né, que a gente deixa a cerejinha do bolo. Sempre com cuidado de eu não prejudicar meu desempenho, o desempenho da ave, por fornecer alguma coisa errada. Tá? Então, o pessoal que fala assim, um pintinho nasce e coloca Vitagold na água. Besteira. Tá matando a galinha desde o início, porque tem competição, vitamina, então cuidado com isso. Conforme a ave vai desenvolvendo, a gente tem muito problema nutricional, tá? Às vezes a ave ela não consegue absorver algum nutriente, por exemplo, a falta de vitamina do complexo B, principalmente B1. A ave não consegue pegar o carboidrato, transformar esse carboidrato em energia, ela vai ficar pálida, ela vai ficar triste, ela vai ficar arrepiada. E a gente acha que é verme, joga vermífugo e não dá, então é bactéria, taca antibiótico e os pintinhos vão morrendo. Tem um vídeo no canal mostrando isso, já sofri disso aqui. E acaba que, uma deficiência nutricional aí, você perde tanto pintinhos, a vida, né, o animal morre, quanto o desempenho dessas aves fica péssimo. Então, muito cuidado, forneça alimentação de qualidade, se você sabe fazer ração, se você tem um conhecimento, faça. Se não, compre aí uma ração de marca boa, pague um pouco mais caro, é o caro que vai sair barato, então vale muito a pena, tá legal? Então é isso, gente. Lá no curso eu falei muito de fatores antinutricionais, eu expliquei um pouco aí da vantagem de fazer o milho fermentado, você quebrar fitato, enfim. Tá? Outros como os inibidores de protease da soja. São coisas mais técnicas, acho que para uma aula de revisão já bateu meia hora. Uma aula de revisão não vai ser legal, mas eu convido vocês a visitarem o canal lá, assistir alguns vídeos que tem. Se puderem se inscrever no curso, vai ser fantástico, vai ser lindo, vocês vão gostar. Esse curso, Segredo de Nutrição, ele custa apenas R$ 29,90 e vai custar o resto da vida, não muda o preço, eu não dou desconto, não tem Black Friday, White Friday, não tem nada disso, tá legal? Então, é realmente um respeito a quem comprou antes, então meus cursos sempre vão ter o mesmo preço. Claro que a gente precisa fazer ajuste, em 2018 meu curso custava 120, o curso completo hoje custa 150. E aí um detalhe interessante, esses cursos menores eu sempre vou incluir no curso completo. Então esse curso que eu fiz a revisão agora, Segredo de Nutrição das Aves, já está no curso completo. Então se você é aluno do curso completo, vai lá, que já está. Eu fiz um curso antes, no início do ano, acho que meados, talvez maio, junho, sobre a gestão no geral, incluído no capítulo de gestão, enfim. Tá? Então todos esses cursos menores, eles vão para o meu curso completo. A exceção vai ser o curso de genética que eu estou produzindo. Na verdade não é um curso de genética, é um curso de melhoramento genético. Ele vai ter aí os 3 focos, aves ornamentais, aves de corte, aves de postura. Vou falar de genes, mas vou falar de seleção, tá? Que é o mais importante e o mais difícil. Ele vai ser um curso à parte o resto da vida, então eu não vou incluir ele porque a carga de conteúdo vai ser talvez equivalente ao curso completo que tem aí 12 módulos e tal. Bacana?
Então, eu vou falar mais, eu não vou misturar muito genética com nutrição, isso aqui vai ser só nutrição. Mas fiquem ligados aí que 2022 vai ser o ano do melhoramento genético. Show de bola, gente. Muito obrigado. Gostou do vídeo? Compartilhe, dá essa força pra gente aí, que com certeza vai estimular a gente a produzir mais vídeos, tá legal? E como vocês viram, estamos já vestindo a camisa aqui, estreando a camisa no vídeo. Valeu, gente. Forte abraço aí. Descansem, finalzinho do ano, né? Curta a família. Ano que vem, a gente, com bateria recarregada, vamos estourar. Um abração.